Olá, pessoal! A nossa aula de hoje será sobre os espaços territoriais especialmente protegidos, ou também conhecidas como áreas protegidas. Vocês vão ver que são diversas as áreas protegidas aqui no Brasil. Essas áreas vão desde a Mata Atlântica, Cerrado, bens tombados pelo patrimônio histórico, terras indígenas, até as unidades de conservação, que se dividem em várias categorias. Vamos ver também um pouco do Código Florestal, que traz as áreas de preservação permanente e as reservas legais como conceitos bem importantes dentro da temática de áreas protegidas. Nós não conseguiremos abordar aqui todas as áreas protegidas, mas vou tentar focar em alguns grupos principais, que são as unidades de conservação, estabelecidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, as áreas determinadas pelo Código Florestal e também um pouco sobre o zoneamento em uma cidade. Bom, então vamos lá? Primeiramente, vamos relembrar que a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecida pela Lei 6.938, de 81, em seu artigo 9º, apresenta os seus instrumentos. Dentre eles está a necessidade de zoneamento ambiental e a criação de espaços territoriais especialmente protegidos. Se buscarem a Constituição Federal de 88, vocês também vão lembrar que lá também está escrito sobre a necessidade desses espaços com proteção especial. Se lembraram? Então, agora podemos seguir adiante. Bem, aqui vamos só dar uma pincelada no assunto de zoneamento ambiental e o Estatuto das Cidades. Então, o que eu gostaria que vocês aprendessem é que existe o Estatuto das Cidades, criado em 2001 pela Lei 10.257 de 2001. Essa lei recebeu esse nome, mas ela é, na verdade, a Lei de Zoneamento Urbano, certo? Existem várias outras leis que falam de diferentes tipos de zoneamento, como em áreas portuárias, zonas costeiras, etc. Bom, sobre o Estatuto das Cidades, existe um termo bem famoso que é o chamado Plano Diretor. Mas o que é isso? Muita gente já ouviu falar, mas não sabe o que é. Esse plano diretor, na verdade, é um mecanismo legal que visa orientar a ocupação do solo urbano, ou seja, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana no Brasil. Ele é um processo participativo, em que ocorrem várias audiências públicas para discussão. Ele deve ser revisto periodicamente. Às vezes, a gente escuta discussões nessas audiências. Nem sempre é um clima tão ameno. Mas por que será que isso ocorre? Porque talvez alguma mudança nesse plano diretor beneficie ou prejudique alguém, interesses particulares, o próprio meio ambiente ou ainda o patrimônio histórico. Esse tema é bem importante quando falamos em planejamento urbano. Os arquitetos e urbanistas trabalham bastante com esse tema. Aqui em Curitiba existe o IPUC, que é o órgão que coordena o processo de planejamento e monitoramento urbano da cidade. Vale lembrar que nesse plano existem metas a curto, médio e longo prazo. Esse tema é importante para quem trabalha com meio ambiente e saneamento, porque se no plano diretor existir uma previsão de que uma nova área do município vai crescer, ampliar, é preciso pensar no saneamento dessa região. Vai ter sistema de esgotamento sanitário, distribuição de água potável, rede de drenagem, coleta de resíduos? Viram como esse assunto é importante para vocês? E esse plano diretor é obrigatório para todas as cidades? Não. Apenas municípios com mais de 20 mil habitantes precisam. Se olharmos a situação brasileira, cerca de 1/3 dos municípios precisariam fazer esses planos. Mas quando olhamos em porcentagem de pessoas vivendo em municípios com mais de 20 mil habitantes, pode-se dizer que pelo menos 80% da população vive nos municípios que têm um plano diretor. Mas um lembrete, o plano diretor resulta em uma lei municipal, ou seja, teve que passar pela aprovação da Câmara dos Vereadores. Agora, vamos ver um pouco sobre as unidades de conservação. Uma das estratégias eficazes de manutenção dos recursos naturais em longo prazo foi a criação do SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que protege as áreas naturais por meio de unidades de conservação. O SNUC foi instituído com a promulgação da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000. A Lei do SNUC representou grandes avanços à criação e gestão das unidades de conservação nas 3 esferas de governo:
federal, estadual e municipal, pois ele possibilita uma visão de conjunto das áreas naturais a serem preservadas. Além disso, estabeleceu mecanismos que regulamentam a participação da sociedade na gestão das unidades de conservação, potencializando assim a relação entre o Estado, os cidadãos e o meio ambiente. Basicamente, o SNUC criou a possibilidade de existirem 12 categorias de unidades de conservação. Essas se dividem em 2 grandes grupos, que são as áreas de proteção integral, que só permitem o uso indireto, e as áreas de uso sustentável, que permitem o uso direto. Agora, os planos de manejo. Um documento bem interessante e que sugiro que vocês busquem alguns exemplos são os planos de manejo. Teoricamente, está na lei do SNUC, todas as unidades deveriam ter seu plano de manejo e, além disso, deveriam rever estes a cada 5 anos. Infelizmente, aqui a teoria é diferente da prática. São poucas as unidades de conservação que possuem esses planos, quanto mais com essa periodicidade de revisão. Em Curitiba, alguns dos parques têm plano de manejo e vocês podem acessar. Vocês vão ver que esses planos de manejo trazem informações importantes sobre o zoneamento daquela unidade de conservação, o que pode e o que não pode ser feito em determinada área. Existe uma situação interessante que é saber o seguinte: de onde vem o recurso para manter essas unidades de conservação? É previsto no SNUC o mecanismo de compensação ambiental. Mas o que é isso? Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em EIA e respectivo RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e a manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre o Código Florestal. Esse é um tema bem amplo e que demanda bastante tempo e interpretações jurídicas sobre. Digo isso, pois há várias exceções e situações bem pormenorizadas na lei. Isso porque há previsão de algumas situações e datas que limitam no tempo o que era permitido na época do desmatamento e o que não era. É assunto que merece atenção e muita gente fala e trabalha com essa temática. Aqui, vamos ver apenas alguns conceitos básicos, mas bem importantes. É possível se aperfeiçoar buscando primeiramente ler a lei e depois buscar um material de interpretação dessa lei. Mas bem, para vocês, o que eu vou falar? Primeiro, precisam saber que essa lei é a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, também conhecido como Novo Código Florestal. Mas por que novo? Porque já tivemos outros códigos florestais e antes desse novo, tínhamos o de 1965. Agora, sobre a reserva legal. Reservas legais são áreas destinadas legalmente dentro de uma propriedade a serem mantidas intactas, com vegetação nativa e representam uma área variável de 20% a 80%, dependendo do bioma onde se encontra a propriedade. Essa área é importante para a proteção e conservação da fauna e flora locais, além de manutenção da biodiversidade, a proteção dos solos contra a erosão e a própria manutenção do clima. Na época, o debate estava entre os ambientalistas e ruralistas. Se a propriedade fizer parte da Amazônia Legal, ou seja, estiver presente nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão, a oeste do meridiano de 44 graus de longitude oeste, o percentual de vegetação nativa a ser preservado corresponde a 80% das áreas florestais, 35% para áreas de cerrado e 20% para áreas localizadas em Campos Gerais. A reserva legal foi criada no Código Florestal de 1965. A reserva legal pode ser acrescida à contagem da área de preservação permanente como novo código, auxiliando na regularização de imóveis rurais. Ela também pode ser explorada de forma limitada por meio do manejo sustentável, desde que seja declarada por meio do CAR. O CAR
é o Cadastro Ambiental Rural. Ele é um cadastro público e obrigatório para todos os proprietários rurais. Nesse cadastro, o proprietário fornece informações como o perímetro de sua propriedade, as coordenadas geográficas, as áreas protegidas do imóvel, especialmente as APP e reserva legal. Com o CAR, o Poder Executivo poderá fiscalizar as áreas preservadas por georreferenciamento e imagens de satélite. A importância desse cadastro está, então, na possibilidade da regularização ambiental da propriedade. Citamos aqui as áreas de preservação permanente, ou também conhecidas como APP. Mas o que são elas? As APP são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, para finalizar, vamos a alguns exemplos. As áreas de preservação permanente ficam localizadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais, nas nascentes, no topo de morros, montes, montanhas e serras, nas encostas ou parte destas, nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, nas bordas dos tabuleiros ou chapadas e em altitude superior a 1.800 metros. Em razão da sua função ambiental, as APP são de utilização muito restrita. Elas não são intocáveis, mas só podem ter uma intervenção no caso de uma utilidade pública, interesse social ou um impacto ambiental baixo, certo? Então, é isso, pessoal. Espero que essa minha fala tenha contribuído para vocês entenderem um pouco mais sobre as áreas protegidas. Tchau, tchau!